Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz, que a paz esteja com todos vós. Amém? Graças a Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Eu me chamo Marcelo Araújo, estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. O melhor do conteúdo tá aqui, ó, é a palavra de Deus. Tá certo? É a palavra de Deus, graças a Deus. Aqui, ó, essa Bíblia de Estudo Plenitude é a mesma versão de João Ferreira de Almeida, tá bom? Estamos maratonando as Escrituras Sagradas, graças a Deus. Estamos também maratonando o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Estamos aqui aprendendo com Jesus Cristo as doutrinas, os mandamentos que o Senhor ensinou para todo aquele povo judeu e povos que desobedeceram, que era desobediente, mas também aquele povo que também obedeceu o Senhor, creu no Senhor. Lógico, muitos os desprezaram, mas graças a Deus nós não desprezamos o Senhor Jesus, nós aceitamos o Senhor de todo o coração. A gente não vimos com nossos olhos carnais a Jesus e nem a Deus, assim como eles também não viram a Deus, mas viram Jesus Cristo. Só que muitos não aceitaram, muitos judeus não aceitaram, mas graças a Deus Jesus veio para nós também e nós aceitamos, graças a Deus, né? E a gente estamos conhecendo, graças a Deus, os mandamentos do Senhor, as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, as maravilhas, os milagres que Jesus fez. E hoje ainda faz, né? Jesus ainda faz, porque se você crer, você verá a glória do Senhor, não é verdade? Graças a Deus. Ó, hoje é quarta-feira, hoje é dia 19 de julho de 2023. Graças a Deus, né? E, ó, mais um dia concedido por Deus, um dia abençoado, uma quarta-feira dessa abençoada por Deus, né? Tá friozinho, né? Pô, que é mês de julho, mas graças a Deus, até que Deus nos ajudou, e até que Deus nos aquece, né? Graças a Deus, com teu Espírito, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é um alimento, né? A palavra de Deus é combustível para o cristão, para o evangélico, para o católico, para toda a humanidade, não importa a sua religião, a palavra de Deus é para você também, viu? Não importa, eu sou bandista, eu sou candomblessista, eu sou da religião tal, eu sou da religião B, eu sou da religião C, não importa. Não importa, é para você também a palavra de Deus, é por isso que eu tô aqui para compartilhar a palavra de Deus com você também, tá bom? Aqui não é um canal religioso, graças a Deus eu sou cristão sim, mas estou aqui para compartilhar a palavra com vocês, porque de graça eu recebi, de graça eu compartilho com vocês também. Tá certo? Graças a Deus, né? A gente começamos a maratonar aqui o livro de João, né? Do apóstolo João. Ele que detalhou tudo, né? O acontecimento, a história de Jesus. Estava sempre do lado de Jesus, né? Foi detalhando tudo que o mestre fez, que o nosso Senhor Salvador fez para aquele povo, né? Multiplicações pães e peixes no deserto por 2 vezes, é gratificante demais, né? Fora as curas que Jesus fez, as libertações, expulsou muitos demônios, muitos espíritos malignos da vida das pessoas, das crianças. Deus é bom, Deus é fiel, né? Graças a Deus, mas infelizmente muitos não creram, que nem hoje muitos não creem, mas em nome de Jesus, logo logo o Senhor Jesus, o Espírito Santo irá alcançar cada coração, tá certo? Graças a Deus, o importante é que nós estamos aqui para ouvir Jesus falar conosco, né? Ó, ficar firme e forte na presença do Senhor, graças a Deus, né? Glória a Deus. Bora maratonar então, ó, você aí que não é inscrito, eu faço um convite para você. Por gentileza, não perca tempo, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Ó, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos, como esse aqui inédito. E também, ó, compartilhe os vídeos se sentir no coração. Deixe nos comentários, tá gostando, não tá? Deixe nos comentários. Me siga no Instagram, se você me seguir, ó, eu prometo, eu vou seguir você de volta. Curte a minha página no Facebook, Marcelo Araújo, sou eu.
Estamos no Twitter, @bro23, @bro23 no Twitter. Graças a Deus. Bora então, produção. Tá dando risada por quê, produção? Ai, meu Deus do céu. Tá no pente já? Se tiver no pente, bora então maratonar, né? Vamos maratonar, vamos ouvir um pouco Jesus falar conosco, né? Graças a Deus, graça e paz para todos vocês que estão aí, ó, chegando agora. Deus abençoe pela presença de cada um de vocês. Eu desejo, em nome de Jesus, que você que está desempregado, que Deus abra uma porta de emprego para você, uma porta de emprego grande, tá bom? E você que está trabalhando e recebe pouco, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor multiplique o teu salário, tá bom? Graças a Deus. Produção, aperte o play, por gentileza. Graças a Deus, chegou a hora. Esse é o momento bom, é o momento de todos nós ouvirmos a voz de Deus, a palavra do Senhor, ouvir Jesus falar conosco através das Escrituras, através do Evangelho, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ó, galera, eu aconselho a todos vocês ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, para que vocês entendam quem foi e quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus. Porque no final de João, quando você terminar de ler os 4 evangelhos, você vai ver a obra que Jesus irá fazer na sua vida e na vida da tua família. É tremendo. Você lê os 4 evangelhos completo, você vai ver a glória do Senhor Jesus entrar na tua casa, na tua vida. Você crê? Então tome posse. Em nome de Jesus, vem comigo então aqui maratonar. João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 54. O título diz assim: A mulher de Samaria. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus a ela: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, tu não tens com que atirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva que o Senhor fala? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio desse poço, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe a mulher: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher samaritana ao Senhor: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus:
Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher samaritana respondeu a Jesus e disse: Não tenho marido. Então disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus à mulher samaritana: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana disse a Jesus: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe à mulher samaritana: Eu sou. Eu que falo contigo, mulher. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com essa mulher samaritana? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Glória a Deus. Título: A ceifa e os ceifeiros. A ceifa e os ceifeiros. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe, galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Aleluias! E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher samaritana que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher samaritana: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluias. Título: A cura do filho de um oficial do rei. A cura do filho de um oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo o filho estava enfermo em Cafarnaum.
Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 47. Diz assim o título: A cura de um paralítico de Betesda. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe Jesus: queres virgação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado. Não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Glória a Deus, aleluias. Título: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica,
assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitam. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como que crereis nas minhas palavras? Glória a Deus. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 71. Diz assim o título: A multiplicação dos pães e peixes. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar,
porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ou sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Glória a Deus. Título: Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, o temeram, ficaram com medo. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus, aleluia. Título: Jesus é o pão da vida para os que creem. Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram a Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas, Jesus disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aleluias. Título: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe Jesus: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos e ir embora? Podem ir.
Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Boa é essa palavra, né? É de grande valia a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial. Glória a Deus, essa oportunidade que Deus nos dá de estar lendo as Escrituras, de estar examinando as Escrituras, assim como diz Jesus. Que palavras lindas, né? Palavra de amor, palavra de conserto, palavra de salvação. Graças a Deus. Essa é a passagem de Jesus na terra. Os milagres, as maravilhas, as curas, a libertação, as multiplicações. É assim que o nosso Jesus quer continuar fazendo na minha vida e na vida da sua família, na tua vida, na vida de toda a minha família também, graças a Deus. E na vida daqueles que aceitarem, que crerem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tá bom? Graças a Deus, obedeça a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Salvador, tá bom? Graças a Deus. Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tremendo, né? O Evangelho de Jesus é lindo. O Evangelho, o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é lindo demais. Mas tem gente que menospreza, tem gente que faz ao contrário. Infelizmente, vão ter com Deus. E Deus requerirá das mãos deles, pedirá conta de tudo aquilo que estão fazendo, que estão envergonhando o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é amor. É amor, é palavra de carinho. Não é palavra dura, não é palavra que menospreza as pessoas de todas as religiões. Pessoas esquecem que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, o único filho dele, para poder morrer por nós, salvar, tornar nós filhos de Deus. E ressuscitou Jesus, e se Jesus está conosco, basta você aceitar e crer. É palavra de amor, de carinho, não de ódio. Amém? Graças a Deus. Vou dar a bênção apostólica. Vem receber a bênção apostólica. Vem. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias até a volta de Jesus, até quando Jesus vier nos buscar e levar para o reino da glória de Deus, para o céu. E que nós venhamos a selar e dizer amém, 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 e olhar para o céu e dizer: Senhor, continue conosco, Jesus, venha cear com nós, as portas estão abertas, venha. Nós te agradecemos, Jesus, fica conosco, graças a Deus, amém. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui mesmo, tá bom? Aqui na plataforma do YouTube, mas aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, a quarta-feira de vocês, que seja cheia de saúde, de graça, de paz, que o Senhor visita hospitais, presídio, asilo, que Deus visita manicômios, que Deus visita lugares onde a gente não podemos entrar, que Deus também visita a Cracolândia, que Deus liberte, salva todos e guarda todos os moradores dos 26 estados do Brasil, que Deus guarde todos os brasileiros que estão fora do Brasil, todos os estrangeiros, Jerusalém, Israel também, que Deus abençoe, fique em paz, tá? Aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, no tempo dele, tá bom? Espera só mais um pouquinho, há tempo para todas as coisas. Aqui embaixo
do sol, tá bom? Que Deus está guardando você, tua família e tua casa, tá bom? Continue orando, firme e forte na presença do Senhor, graças a Deus. Ó, graça e paz, Deus seja sempre louvado. Tchau, fique com Deus.